Olá, turma de Projeto Integrador em Administração. Nós vamos agora entrar no tema 6, que aborda a tomada de decisão. Nós vimos, né, no tema 5, que trabalhava muito a questão da mudança organizacional, né, o quanto que a mudança é um fator hoje importante para que as empresas se adaptem melhor ao contexto de globalização, à realidade mercadológica que está posta, que está colocada, né? E muito disso depende também da tomada de decisão, né? Em qual momento a empresa deve mudar, em qual momento a empresa deve seguir um outro caminho, determinar novos rumos, né? Isso é definido no processo de tomada de decisão. E nós vamos ver aqui que a tomada de decisão é um elemento que que é inerente ao dia a dia do gestor, né? 90% da atividade de um gestor é tomar decisões, tá? E esse processo, às vezes, é feito de maneira impensada. Não do ponto de vista negativo, impensado. Ele toma a decisão sem refletir os modelos pelos quais ele está utilizando para tomar a decisão. Ele faz isso de uma maneira automática. Tá? E a aula de hoje, a gente vai abordar elementos que fazem parte do processo decisório e que a reflexão sobre esses elementos são fatores importantes para aprimorar o processo de decisão. Tá? Então, a importância da decisão, né, nos dias atuais, né, em que as mudanças são muito rápidas, são muito intensas, e você tem aquele comportamento que é característico do gestor brasileiro, que é o gestor reativo. Ele que protela muito, ele demora muito a tomar uma decisão, tá? Isso pode ser um elemento negativo para a organização, tá? Então, a ideia hoje, com a velocidade das transformações, com a velocidade das inovações, que cada vez mais se desenvolva a habilidade do gestor ser proativo, né? Ele se antecipe frente às mudanças sem ter que esperar que elas aconteçam, se imponham, e isso pode ser tarde demais, né? Então, pior do que você tomar uma decisão errada é não tomar uma decisão, tá? É ficar sempre naquela perspectiva reativa, tá? Então, você tem aqui a importância, né, de se tomar as decisões. Bom, em função disso, você tem aí o conceito, né? A tomada de decisão pode ser descrita como a escolha de alternativas, mas essa seria uma visão excessivamente simplista, considerando que a tomada de decisão é um processo e não um simples ato de escolher entre alternativas. Então, uma vez eu me lembro que a minha filha falava que ela detestava escolher, porque a gente sempre dava opção, né? Então, é o seguinte, ela falava o seguinte: se eu tiver que escolher, significa que aquilo que eu também queria eu não vou poder ter, né? Então, ela achava que escolher, né, não era só você optar por um determinado, né, produto, ou brinquedo, ou objeto, mas era abrir mão também de um produto, de um objeto, de um brinquedo, né? Então a gente tem que ter em conta o seguinte, que tomada de decisão também significa abrir mão, né? Você, quando casa, você abre mão da sua condição de solteiro, né? Dificilmente uma pessoa casada vai conseguir levar a mesma vida de solteiro. Então é abrir mão, você faz escolhas. E escolha significa você também abrir mão, né? Então, o processo de tomar decisão tem como fundamento essa ideia, essa noção.
Podemos classificar a tomada de decisão nas organizações em duas categorias: a solução de problemas e a busca por oportunidades. Tá? Então, né, hoje nós tomamos decisão para poder ver uma ameaça, né? Então, aquilo que também nós vimos lá no tema 2, né? Uma ameaça. Então, você resolve um problema frente àquela ameaça, ou um ponto fraco da empresa, ou também você toma uma decisão para poder se aproveitar de uma oportunidade ou para intensificar um ponto forte da empresa, né? Então, potencializar a organização. E um dos fatores essenciais para tomar decisão é a informação, né? A informação é a matéria-prima básica, é a matéria-prima central da tomada de decisão. Sem informação, a possibilidade de dar errado aquela decisão é muito grande. Tá? Pode até vir a dar certo, mas aí você vai ter que contar com a sorte. E o gestor não pode contar com a sorte. O gestor ele tem que se cercar do máximo de elementos que ajudem no seu processo de decisão. E a informação é uma das principais ferramentas para isso. Eu costumo dizer o seguinte: se você sair para comprar um carro usado e não fizer nenhum tipo de pesquisa sobre aquele automóvel, qual o valor médio que está sendo praticado no mercado de acordo com o ano, se aquele produto, aquele carro, ele é muito visado para roubo, se ele tem uma mecânica muito cara, um conserto muito caro, se o seu IPVA é caro. Enfim, se você não levantar um conjunto de informações e você entrar na primeira agência e comprar um carro porque você gostou da cor, a tendência é você fazer um péssimo negócio. Você pode até dar sorte de fazer um bom negócio, mas a tendência é que você faça um negócio equivocado. Por isso é importante você levantar o máximo de informações possíveis, tá? E aí é importante a gente identificar dois elementos, que é necessário ter na organização para você poder ter uma base de informações que seja sólida, né? Primeira diferença, estabelecer diferença entre dado e informação, né? O que é dado? O dado é você registrar uma determinada ocorrência, tá? Então, a Casa Bahia vendeu uma geladeira. Isso é um dado que entrou, né? Daqui a pouco vendeu um fogão, daqui a pouco vendeu uma bicicleta, daqui a pouco um aparelho celular, um notebook e por aí vai. Tudo isso são dados que vão sendo abastecidos. Você vai pegando aqueles dados de venda, tá? E logicamente tem um conjunto de dados por trás disso. Quem comprou, de que forma que ele comprou, né? Se foi pelo carnê, se foi pelo cartão de crédito, se foi à vista, em dinheiro vivo, né? Então tudo isso você tem lá dados, tá? E você vai fazer um banco de dados, né? Você vai alimentando aquele banco de dados com as ocorrências que estão acontecendo, tá? Quando você sistematiza aquele dado, você passa a ter agora o quê? Uma informação. E o que é sistematizar o dado? É você fazer cruzamentos, dar um tratamento estatístico àqueles dados. E aí você vai tirar percentuais. E com isso agora você vai ter o quê? Informação, né? Então, a informação é um dado processado, né? Antigamente você tinha os CPDs dentro das empresas, que são os centros de processamento de dados. Tá? Você processava os dados, né? Era até um computador que tinha, um mainframe, computador grande, que processava os dados. Tá? E depois você tinha informação, que era um relatório estatístico, né? Então, é o processamento, é o tratamento que você dá àquele dado, tá? E isso pode ser feito de maneira, manual. Você pode ter um banco de dados num caderno, num livro caixa,
e depois com a calculadora ou à mão mesmo você vai fazendo o tratamento estatístico, vai tirando a informação. Tá? Mas hoje você tem a informática, que é o quê? A informação automática. Tá? Então, os sistemas de informação hoje das empresas possibilitam isso. Né? Então, nessa Casa Bahia que eu falei, tá? Ele pode emitir relatório por hora, por dia, por semana, por mês, né? Então, é a informação automática. O cara está lá em São Paulo, o gestor está lá em São Paulo, ele pode saber, ele pode identificar, né, como que está sendo as vendas de uma filial lá em Cabo Frio, né? Então ele vai ver, ó, a loja de Cabo Frio está tendo esse tipo de venda. Ele pode monitorar de lá, a partir desse sistema de informação. Tá? Então a informática é a informação automática. E que vai, logicamente, dar condições para você ter um relatório que vai ser um relatório de informação para você tomar decisões. Né? Então, né, nessa questão aí da informação, né, você agora vai ter um outro elemento importante que é o conhecimento. Né, que é agora você ter a capacidade de tomar decisão com aquela informação. Tá? Porque às vezes você tem uma informação, mas não vai te adiantar muito, porque você não sabe o que fazer com aquela informação. Portanto, é necessário você ter o conhecimento para poder tomar de maneira correta aquela decisão. Tá? Então é necessário o conhecimento. Então, a informação é o elemento central que vai nortear, que vai orientar quem vai tomar a decisão. Mas, para isso, ele tem que ter o conhecimento para poder fazer uma leitura daquele relatório e, com isso, poder tomar as decisões corretas. Né? Então, nesse relatório de vendas da Casa Bahia, ele sabe que a filial do centro da cidade, ali da Uruguaiana, vende muito ar-condicionado. Então ele não vai entupir aquela loja ali de bicicleta, porque pouca gente compra bicicleta ali. Ele vai colocar mais bicicleta, talvez, na loja de Madureira. Tá? Então ele vai tomar as decisões de acordo com as informações que vão sendo passadas para ele nesse relatório, né, nesse sistema de informação, tá, que a empresa possui, que é informatizado. Tá? Então essa é a relação dado e informação, mas para você ter o uso completo dessa informação, você precisa ter conhecimento. Né? Então não adianta você ter um relatório de balanço de uma empresa que está na Bolsa de Valores, tá? Você tem aquele relatório que para muita gente é estratégico, mas para você não conhece nada de investimento. Para você vai ser apenas um calhamaço de papel. Né? Agora, para um investidor sênior, pode ser uma informação preciosa para ele fazer um excelente investimento e ganhar milhares de dólares com aquele investimento. Tá? Então, é o conhecimento que vai possibilitar ele tomar uma boa decisão com a informação que ele tem. Tá? Então, são elementos importantes. Para você ter informação, você precisa do dado, então você precisa registrar tudo aquilo que está acontecendo. Né? Mas para você tomar uma boa decisão com aquela informação, você precisa ter conhecimento sobre aquela situação. E também ter conhecimento do negócio, para você poder aproveitar ao máximo aquela informação. Tá? Então, basicamente, são esses pontos aí que esses slides vão trabalhar. Né? Dado, informação e conhecimento.